hoje, e aí eu me propus a falar sobre o tema de hoje, esse foi um tema que me fez refletir um pouco mais sobre mim, sobre a minha vida, sobre o quanto eu me enxergo, sobre de que ótica, sobre que aspecto eu me avalio no meu dia a dia. Me fez pensar se eu tenho verdadeiramente escutado os sentimentos que eu tenho aqui comigo. Me fez tentar entender um pouco mais o que é que eu tenho feito comigo, de que maneira eu tenho me tratado. Será que eu tenho sido amoroso comigo? Esses são os questionamentos que eu passei a me fazer, porque esse é um tema que nos leva justamente a refletir sobre nós mesmos, sobre as atitudes que eu tenho, não em relação ao outro, mas as atitudes que eu tenho em relação a mim. Se eu tenho sido realmente caridoso e bondoso comigo, se eu tenho realmente me amado como eu mereço ser amado. Será que a gente tem conseguido se amar verdadeiramente? Será que eu paro em algum momento de um dia a dia tão agitado que todos nós temos, cheio de decisões difíceis para tomar, situações para resolver, vida profissional, vida pessoal, vida familiar? Será que a gente consegue parar um momento desse dia tão agitado para pensar naquilo que nós fazemos conosco mesmo, para escutar os nossos sentimentos, ouvir o que esses sentimentos têm a nos dizer? O que é que eu tenho para dizer para mim? Será que eu tenho me perdoado? Ou será que eu ainda sou aquele que olha para o outro e digo para o outro que eu perdoei ele, mas a culpa ainda está em mim? Será que eu só consigo ser condolente com o outro? E quando eu sou condolente com o outro, como eu sou caridoso com o outro e não sou comigo mesmo, a minha caridade é falsa também. Porque a principal caridade que eu posso fazer por alguém é a que eu faço por mim mesmo. É me livrar dessas amarras de culpa, esses lixos emocionais que nós carregamos. E não é de agora não, gente. São lixos emocionais que nós carregamos já há muitas encarnações. E que às vezes a gente se pega atracado, na verdade a gente se pega entulhado desses lixos. Está até aqui, até o pescoço, já está passando um pouco do pescoço. De lixos emocionais que nós carregamos. Porque não conseguimos ter conosco a atitude de amor que nós deveríamos. Porque a gente ainda gosta de se cobrar, gosta de se punir. Nós gostamos de sentir pena de nós mesmos em muitas oportunidades. E não conseguimos entender que esses conflitos emocionais que essas atitudes trazem para nós são âncoras amarradas aos nossos pés. E a gente não consegue andar, não consegue se movimentar, porque a nossa mente não permite. Porque os nossos sentimentos estão um turbilhão de confusão, gente. Porque a gente ainda não parou para se ouvir, não parou para prestar atenção em si mesmo. Um termo que está muito na moda agora é inteligência emocional. A maioria aqui, se não todos, já ouviram falar de inteligência emocional. Eu fui buscar entender, fui pesquisar o que era inteligência emocional. E a definição que eu achei foi interessante. Dizem aí os especialistas que inteligência emocional é a capacidade que você tem de perceber os seus sentimentos e colocar eles em prática de acordo com os seus interesses. E mais, perceber também o sentimento do outro e jogar com o sentimento do outro, no sentido também de usar o sentimento do outro a seu favor. Eu parei e falei assim, gente, que complicação. É a capacidade de você controlar o que sente e usar o que você sente e o que a outra pessoa sente ao seu favor. E aí eu fui perceber que eu sou bem burro emocionalmente. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo controlar o que eu sinto. Tem momentos em que eu sinto raiva, aí sinto e pronto, acabou. E quando eu percebi, eu já senti raiva, já foi, já passou.
Tem momentos em que eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. E eu não fico programando isso. Acontece, a situação acontece, eu fico feliz, é algo natural. Outros momentos eu estou mais triste, eu estou mais introspectivo. E acontece também tudo no automático. Assim como com as outras pessoas também é assim como com cada um de vocês também é assim. A gente não consegue controlar o que sente muitas vezes. A gente pode sim, ao longo do tempo, aprender a educar um pouco o que nós sentimos. Para que a raiva que eu sinto, às vezes, a irritação que me vem, não se transforme em atos de violência. Eu não me torne uma pessoa violenta. Eu não agrida ninguém, nem física, nem verbalmente. Eu posso sim trabalhar em mim para que a tristeza que eu sinto invariavelmente em algum momento não evolua para uma depressão. Eu não passe a ser uma pessoa deprimida. É uma educação que nós vamos tendo. Agora, controlar o que eu vou sentir, eu ainda não consigo, nem sei se algum dia eu vou conseguir, sinceramente. Eu não sei dizer para vocês se o espírito muito evoluído controla tudo aquilo que ele vai sentir. Ou se na verdade o que ele já atingiu foi esse nível máximo de educação dos seus sentimentos, de compreensão de si mesmo. É diferente isso. Na verdade, então, a gente poderia dizer que uma pessoa inteligente emocionalmente não é a pessoa que consegue controlar o que sente, mas é a pessoa que consegue compreender o seu momento, consegue compreender o seu estágio naquela hora e entender que a reação que ela teve é uma reação normal. Entender que ficar feliz é muito bom e é normal, mas que daqui a 5 minutos pode acontecer alguma coisa e ela ficar triste, isso também é normal. Daí a pouco ela está feliz de novo, daí a pouco ela ficou irritada com alguma coisa. Isso tudo, gente, é normal, é natural que assim seja. Principalmente para nós que estamos num caminho de aprendizado, num caminho de evolução. Principalmente para nós que estamos aprendendo a lidar com uma série de questões que antes não eram nem tratadas, não eram nem trabalhadas, e hoje a gente tem muita informação. E a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Com o tipo de informação que a gente adquire, aonde a gente adquire essa informação. Porque muitas vezes as informações, essa gama de informações, vão muito mais embaralhar a nossa cabeça do que abrir o nosso campo de visão, abrir as nossas opções. A gente tem que tomar cuidado com o terapeuta Google, com o psiquiatra Google, com o doutor Google, porque é assim. Eu conheço gente que não vai ir no médico, não quer mais ir no médico. Pega, está sentindo alguma coisa, coloca no Google, tem que tomar cuidado. Uma dor de cabeça pode ser só uma dor de cabeça. Pode ser um tumor também na cabeça, gente, não tem como saber. Certo? A pessoa pode espirrar, e foi só um espirro. Ela pode estar com pneumonia também, não sabe. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Assim como nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós sentimos com relação a nós mesmos. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque cada vez mais eu vejo pessoas que são extremamente cruéis consigo mesmos. Pessoas que não conseguem se olhar com amor, não conseguem se olhar com carinho, não conseguem entender que são seres especiais da criação, todos nós somos. Alguém aqui seria capaz de dizer para mim aqui agora que Deus faz algo imperfeito? Será que alguém teria essa coragem de me dizer aqui que Deus faz algo imperfeito? Se Deus não faz nada imperfeito, porque Ele é perfeito, tudo o que Ele cria é perfeito, como que Ele pode criar a mim imperfeito? A gente tem que prestar atenção até nisso. Simples e ignorante não é imperfeito, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simples e ignorante significa um copo vazio. E eu vou preenchendo esse copo com uma série de características, com informações, com o desenvolvimento das minhas capacidades, que já estão em mim. Tudo que eu tenho, tudo de bom que existe já está em mim. À medida que eu vou evoluindo, eu vou desbloqueando essas capacidades. É isso que vai acontecendo. Então eu não fui criado imperfeito. Eu não sou o resto da criação de Deus. Eu não sou o resto do barro, não. Nenhum de nós é. Quando Deus nos criou, Ele criou a cada um de nós de uma maneira única e especial. Criou a cada um de nós dotado de capacidades que são únicas para cada um. E nos ama de uma maneira muito particular a todos nós. É
é que às vezes é difícil acreditar, gente. Eu sei que às vezes é, porque eu já passei por momentos assim, em que para mim era difícil também acreditar nisso, que eu era tão amado assim e estava passando por aquela situação tão complicada. Naquele momento, uma situação tão difícil, às vezes até desesperadora. Eu sei como é. Eu sei que muitos de vocês enfrentam problemas hoje, já enfrentaram outros antes, mas nós precisamos entender que tudo o que é preciso para que a gente consiga resolver esses desafios, vencer essas barreiras, já está em nós. Nós já carregamos todas as capacidades necessárias para isso. E como se não bastasse isso, ainda temos todo um amparo ao nosso redor. E por que às vezes a gente ainda dá tanta atenção para quem quer nos prejudicar? A gente às vezes dá mais atenção para um obsessor que tenta nos prejudicar do que para toda outra espiritualidade que é muito maior. Quem quer nos ajudar é em número muito maior do que quem quer nos prejudicar, gente. Mas a gente prefere dar atenção para a minoria, que ainda não entendeu que não adianta tentar nos prejudicar, porque o bem sempre vence. O bem sempre vence, o amor sempre vence. O mundo está passando por esse processo de transformação e cada vez mais pessoas entendem que o amor está vencendo, que uma nova luz está brilhando nesse mundo e que nós temos que despertar para essa luz, deixar-nos ser banhados por essa luz, porque ela vai fazer toda a diferença para nós. Então, quando nós falamos de escutar os nossos sentimentos, é escutar essa voz interna que nós temos muitas vezes e que a gente não dá muita atenção. Aí, de repente, quem sabe, uma conversa com o nosso mentor espiritual, pedir a sua orientação e ele responde, tá, gente? O pior de tudo é que ele responde, mas a gente fala tão pouco com ele. Conversar com Jesus, às vezes, é bom também. Jesus está aí, sempre disposto a estar conosco, a nos ajudar, a nos compreender e a nos ajudar a nos compreender também, para que a gente se compreenda mais, para que a gente se ame mais, goste mais de nós. Olhem para a imagem de vocês no espelho e comecem a perceber as características belas que cada um de nós temos, que cada um de vocês tem. Mas olhe bem no fundo dos olhos de cada um de vocês. Repitam palavras de ânimo para vocês, como se fosse um mantra. Olha no espelho e fala, eu tenho paz. E repita isso como se fosse um mantra. Deixa esse mantra entrar na vida de vocês. Se vistam disso. Repitam palavras de amor para vocês. Amem-se mais. Vocês podem ter certeza. Quando vocês começarem a se amar mais, vão começar a amar ainda mais os outros também. Vão começar a amar verdadeiramente as pessoas que estão ao redor de vocês. Quando nós remontamos então ao Evangelho, e aí nós vamos aprender com Jesus, que na Terra não houve pessoa que se conheceu mais e melhor do que o próprio Jesus, que escutou mais os seus sentimentos do que o próprio Jesus, e que conseguia, lógico, porque se conhecia muito bem, conhecer também o outro. Conhecer intimamente o sentimento de cada um. Conta-se no Evangelho que certa noite Simão Pedro entrou numa casa onde eles estavam, Jesus com seus apóstolos, tarde da noite, já de madrugada. E quando ele entrou, ele levou um susto, porque só Jesus estava acordado, ninguém mais estava acordado. Pedro sentou-se perto de Jesus e não falou nada. E Jesus olhou para ele e percebeu que tinha alguma coisa de errado ali. Pedro, o que acontece? Senhor, quero saber como eu faço para perdoar. Quantas vezes eu preciso perdoar? Até 7 vezes? Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E naquele momento ali vocês podem ter certeza. Pedro havia se aborrecido com outras pessoas fora dali. Mas Jesus falava muito mais de Pedro do que das outras pessoas ali. Do que das outras pessoas com as quais ele havia se aborrecido.
Porque Jesus já entendia a dificuldade grande que Pedro tinha em se perdoar. Pedro era um homem muito duro, acostumado com um trabalho difícil na rede de pesca. Era um homem que não tinha conhecido muito carinho na sua vida. Só o trabalho duro no sol. Isso foi também moldando o seu caráter. Um homem muito honesto, um homem de muita fé, muito firme, mas ao mesmo tempo também com um sentimento ainda muito embrutecido. Naquele momento Jesus dá um conselho a Pedro: se perdoa sempre. Sempre. Jesus, que era um psicólogo fantástico, extraordinário, talvez o primeiro psicólogo com o qual nós tenhamos notícia, no momento, depois da sua Páscoa, depois do seu Calvário, quando ele está com seus apóstolos, uma nova lição a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que tudo. Eu daria minha vida por ti. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus olhou de novo, docemente, para Pedro e pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro já ficou um pouco estranho, já achou aquilo estranho, porque como assim? Já falei para ele que sim. Mas Pedro repete: é claro que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo mais do que tudo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas não satisfeito, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Bom, se fosse eu, já ia levantar: quer saber de uma coisa? Não tenho tempo a perder para ficar respondendo. Já te respondi isso. Mas Pedro, mais uma vez, já muito triste, já profundamente chateado, porque imaginava que Jesus estava desconfiando dele. E fala: Senhor, já te disse, eu te amo mais do que tudo. Eu daria minha vida por ti. Então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus fez isso com Pedro? Que a gente vai se lembrar que na noite em que Jesus estava sendo julgado pelos fariseus, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E aquela culpa ainda consumia Pedro. Ele ainda não havia se perdoado verdadeiramente. Ele ainda não havia conseguido se desvencilhar daquele lixo emocional que ele carregava com ele. Para ele aquilo ainda era muito pesado, era um fardo muito pesado. Ficava constantemente se lembrando de que no momento em que Jesus precisou dele, ele negou Jesus. Ele não soube ser firme, ser fiel a Jesus. E o que Jesus fez com Pedro? Um jogo psicológico. Ao fazer com que Pedro confirmasse o seu amor por ele 3 vezes, ele anulou aquela culpa que Pedro sentia por tê-lo negado também 3 vezes. Um jogo psicológico de um ser que entende muito bem os sentimentos de cada um de nós. Mas esse é um caminho que Jesus já percorreu. Ele já fez esse caminho. Ele já conseguiu aprender o que precisa. Continua evoluindo num nível que nós não entendemos. Uma vez que nós, espíritos imortais, nossa evolução também é infinita. Mas o nível hoje em dia de evolução, de entendimento e de aprendizado de um espírito da grandeza de Jesus, nós ainda não entendemos. Vamos entender um dia, porque esse é o nosso destino. É também evoluir até a perfeição relativa. Um dia todos nós seremos espíritos crísticos também. Já pensaram nisso, gente? Que o nosso destino é a evolução. Não importa o quanto eu tente me sabotar, o quanto eu tente me boicotar, o quanto eu tente me atrapalhar, o meu destino é evoluir, não tem jeito. Quando nós começamos a ter esse nível de consciência de que o nosso destino é evoluir, a gente começa também a tentar não se sabotar mais, a não se atrapalhar mais. Mas esse é um ponto que eu vou repetir provavelmente até o final da palestra de hoje e tantas outras que eu der aqui em outras casas. Para isso nós precisamos nos amar mais, nos aceitar mais, nos entender mais. Já não é mais tempo de máscaras, tá, gente? A gente precisa agora tirar as máscaras que nós vestimos e nos mostrar para o mundo como os seres maravilhosos que nós somos. Porque todos nós somos assim. Porque todos nós temos uma gama infinita de capacidade de fazer o bem. Todos nós. Alex, mas eu ainda erro em tantas coisas. Gente, eu também erro em muitas coisas.
Eu ainda tenho muitos pontos em que eu preciso melhorar, que eu preciso avançar, que eu preciso progredir. Mas é o momento de eu começar também a entender o que de bom eu já posso fazer e colocar isso em prol das outras pessoas. Fazendo isso, gente, com certeza eu vou automaticamente melhorar aquilo que eu ainda preciso. Eu vou automaticamente avançar pelo caminho que eu ainda preciso percorrer. A nossa vida é assim, a nossa estrada é assim. Quantas e quantas pessoas fizeram coisas fantásticas ao longo da história da nossa humanidade e não tinham uma vida tão certinha assim quanto nós podemos imaginar. Passaram por momentos em que erraram, que caíram, que tropeçaram, mas levantaram-se e continuaram na caminhada. Poderia citar muitos exemplos aqui. O próprio patrão dessa casa, Francisco de Assis, durante a sua juventude, era um homem que amava a guerra. O sonho dele era ser um soldado, ir para a guerra. Era um homem rico, jovem, muito rico, e vivia de acordo com a condição que o seu pai lhe dava. Até que depois se converteu, até que depois realmente encontrou o caminho de Cristo e resolveu combater o bom combate. Mas nem sempre na sua vida foi assim. A história de Mahatma Gandhi nos conta de um homem jovem, mas que perdia a paciência com uma facilidade incrível. Tudo para ele era motivo para briga. Mas que depois, com o tempo, se transformou e virou um baluarte de paz. Libertou 2 países que eram colônias inglesas, a Índia e o Paquistão, sem levantar uma arma, sem dar um tiro sequer. Mas nem sempre foi assim. É um caminho de aprendizado. Nelson Mandela, o homem que iniciou todo um processo de redemocratização da África do Sul, de extirpação do apartheid, quando ele foi preso e iniciou os seus longos 24 anos na prisão, ele foi preso porque ele havia cometido crimes realmente. Havia pegado em armas, havia participado de explosões, porque ele imaginava que a sua luta era assim. Mas durante o seu processo na prisão, ele se transformou e quando saiu de lá, se tornou também um baluarte de paz. Mas são pessoas comuns, gente, como nós aqui, que se transformaram ao longo das suas vidas. É claro, gente, que hoje nós vivemos aqui numa condição em que de repente a gente não precisa fazer coisas tão grandiosas quanto eles fizeram. Mas nós podemos dar a nossa contribuição. A gente pode, no nosso dia a dia, contribuir com essa transformação. O mundo passa por uma transformação. Cada dia que passa, a evolução é mais iminente. O mundo de regeneração chegando na Terra, cada dia que passa, ele se torna mais próximo. É mais real isso. É mais concreto. É palpável até. Nós podemos sentir a mudança desse mundo. Por mais que ao olhar os jornais eu entenda, ao ver as notícias, não é isso que nos parece. O ódio, a violência, a intolerância, o preconceito que são espalhados hoje pelo mundo, a impressão que nos dá é que o mundo nunca teve tão ruim quanto hoje. Eu entendo isso, tá, gente? Mas não é assim. Há muito mais luz no mundo hoje do que trevas. Nós já tivemos uma situação muito mais complicada do que hoje. O que nós vemos hoje ainda de errado acontecendo no mundo é muito mais desespero dos maus, que sabem que estão cada dia mais perdendo terreno e querem atrapalhar esse processo de evolução de qualquer maneira. E buscam atrapalhar esse processo a todo instante. Mas não vão conseguir, gente. Não tem como eles conseguirem. Porque no final de tudo o amor sempre vence. É o bem que reina no final. Não tem jeito. Até porque, se eu for traçar um paralelo aqui, desde quando o mal começou a existir aqui na Terra, aqui, nesse planeta? Desde quando o ódio e a intolerância começou a existir aqui? Desde que o primeiro espírito encarnou aqui. Desde que o primeiro ser encarnado por um espírito aqui nessa Terra apareceu. Então, o mal ele teve um princípio e vai ter um fim, gente. Não tem jeito. O amor. Desde quando existe amor aqui nesse mundo? Desde sempre.
Assim como Deus, o amor é infinito, sem princípio e sem fim, porque Deus é amor. E o amor aqui sempre existiu. Antes desse planeta existir, já havia amor nele, já havia amor por ele. Antes de qualquer um de nós aqui ser criado, já havia amor por nós. Nós já éramos amados na nossa essência. É momento então de nós pegarmos esse amor que Deus sente por nós e interiorizarmos esse amor, transformarmos isso em amor próprio, entendendo quão especial nós somos. Por mais que as coisas não pareçam estar muito bem, por mais que às vezes a gente se pegue pensando isso, nossa, está muito difícil, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou caminhar? Às vezes eu sei, tem dias em que a gente não quer nem levantar da cama, a gente dormia direto, mas não tem que enfrentar os problemas, é mais fácil fugir, mais fácil dormir. Em alguns momentos, eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas em alguns momentos algumas pessoas pensam que tirar suas próprias vidas é a solução para os seus problemas, e não imaginam que estão arrumando ainda mais problemas para si. Eu sei que tem momentos em que a gente chega num nível de desespero que é brutal para nós. A gente não sabe o que fazer. Mas é nesses momentos, é justamente nesses momentos, em que se a gente conseguisse parar um pouco para se perceber, a gente já conseguir enxergar o tanto de amor que nós temos. E a força que nós temos para vencer essas barreiras, para romper esses grilhões, para jogar fora esse lixo emocional que nós temos e que não serve mais para nós. Já deixou, nem sei se algum dia serviu, mas se serviu algum dia, já deixou de servir há muito tempo. Para que a gente possa olhar o mundo com um outro olhar, de uma maneira mais otimista, de uma maneira mais confiante, cabeça erguida, gente. Tem gente que anda pela rua, parece ter um problema no pescoço, cabeça baixa o tempo todo. Parece que a pessoa está com um mundo aqui na nuca, não consegue levantar a cabeça. Levante a cabeça de vocês, gente. Olhem para frente. Caminhem firmes. Nada de arrastar o pé no chão. Quem anda arrastando o pé no chão tropeça. Invariavelmente, em algum momento, vai tropeçar e vai cair. Então, levantem os pés de vocês para andar. Olhem para frente. Observem o mundo ao redor de vocês. Se observem dentro desse mundo, nesse contexto. Entendam que vocês estão cercados de pessoas. A criação de Deus está ao redor de vocês constantemente. E que mesmo assim, vocês são seres únicos e especiais dessa criação. Cada um de nós que aqui estamos. Cada um de nós que nos propusemos a estar nesse mundo, a evoluir nesse mundo, a nos desenvolver nesse mundo de alguma maneira. Somos seres únicos e especiais dessa criação. Temos toda a condição de colocar em prática aquilo que de bom nós temos. Temos oportunidades todos os dias de dar o nosso melhor. Não importa aonde seja, com quem seja, mas sempre temos essa oportunidade. Por que a gente então não começa a se exercitar um pouco mais? A exercitar um pouco mais esse amor que nós temos. Por quê? Às vezes eu vejo pessoas que desistem tão perto do seu objetivo. Está chegando, está no final, gente. São os metros finais da corrida. A gente já está vendo ali a linha de chegada. E a pessoa simplesmente para. Como se ela desse só mais alguns passos, gente. Fosse só um pouco mais à frente, ela ia conseguir chegar. Ia conseguir alcançar aquilo que ela tanto almeja. Independente da área que seja, do campo que seja. Não desistamos de nós. Não desistam de vocês. Continuem. Porque por mais difícil que possa parecer o caminho, é um caminho de flores que está traçado para nós. Está colocado à nossa frente ali. É um caminho de flores, é um caminho perfumado para nós. A gente não pode esquecer que às vezes, para a gente sentir o perfume de algumas flores, a gente passa por alguns espinhos. Mas são espinhos tão pequenos.
ante aquela beleza, ante o perfume, ante o prazer que é. São perfumes tão pequenos, são espinhos tão pequenos. São coisas tão mínimas que acontecem na nossa vida e que às vezes nos tiram do prumo, nos tiram de um eixo de uma maneira tão forte. A gente não consegue entender o que está acontecendo aqui. O que está havendo? Que confusão é essa? Eu estou no meio de um furacão, no meio de um turbilhão. No meio do coração, no meio do turbilhão. Para, acerena o coração, acalma a mente e começa a entender tudo aquilo que está acontecendo ao redor. Isso é um exercício, gente. Estou falando isso aqui para vocês hoje. Não adianta achar que vai sair daqui, vai chegar em casa, vai estar no meio da confusão, já vai conseguir logo de cara, não, gente. Mas é bom já começar a tentar. E se não conseguir, não pensem que eu sou mentiroso, gente. Vocês têm condições de conseguir. Nós temos condições de alcançar isso. Essa capacidade, que é de no meio da confusão, quando tudo parece que está um turbilhão de problemas, interiormente está um turbilhão de emoções, a gente não consegue às vezes, está dentro de uma situação que nos parece tão complicada, que às vezes a gente não consegue formar frases para fazer uma simples prece. Pois quando isso acontecer, que você estiver às vezes no momento em que não consegue nem formular o pensamento para orar, não se preocupe com preces elaboradas. Diga uma simples frase: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. E a ajuda vem, gente. E vem. E vocês vão perceber que vão conseguir sair dessas situações, que vão conseguir se escutar mais, se entender um pouco mais. Nós estamos aqui na Terra para seguir o exemplo do apóstolo Paulo: combater o bom combate, guardar a fé. De que maneira a gente vai conseguir combater esse bom combate, guardar a nossa fé? Nos conhecendo mais, nos entendendo mais. Eu não vou conseguir entender o mundo ao meu redor se eu não conseguir entender o meu mundo particular, se eu não conseguir entender o meu mundo interior. É primordial que isso aconteça. O sucesso da missão de Jesus passou por isso aí. Ele se conhecia intimamente, sabia até onde ele conseguia ir, qual era a capacidade dele, até onde ele conseguia chegar, o que ele era capaz de fazer, de que maneira ele conseguiria inspirar as pessoas a seguir aquilo que ele estava falando. Ele se conhecia intimamente. Para quem já leu o livro Paulo e Estevão, está lá escrito. Saulo, quando se converteu e se tornou Paulo, tentou pregar na sinagoga, logo de cara, mas não conseguiu. Não conseguiu. Ele ainda não tinha conhecimento sobre Jesus suficiente para pregar. Ele já havia se transformado internamente. Fora que ele não ia conseguir pregar muito, iam acabar assassinando ele nas primeiras pregações, que foi o que tentaram fazer com ele logo no início. O que ele teve que fazer? Ir para o deserto. E passar uma longa temporada no deserto, orando, conhecendo um pouco mais da história de Jesus, através dos escritos que ele havia pego com Gamaliel, se conhecendo mais, se interiorizando mais, até que ele se sentisse em condições de travar essa batalha pelo bom combate, até que ele se sentisse em condições de sair pelo mundo levando aquelas palavras de amor, levando o Evangelho de Jesus a lugares que ninguém nunca imaginava que essas palavras chegariam. Mas primeiro ele precisou se conhecer, ele precisou se harmonizar, ele precisou entender que, como Saulo, ele não conseguiria nada. É lógico, ele não podia abandonar tudo de Saulo. Muito do que ele era devia a Saulo, a sua inteligência, a sua capacidade de argumentação. Isso tudo era de Saulo, um homem extremamente inteligente, um raciocínio lógico. Mas ele precisou trazer outras coisas para Paulo, uma doçura que Saulo não tinha, uma capacidade de olhar com amor que Saulo não tinha, uma capacidade de tocar o outro por um gesto, por uma palavra simples, que Saulo ainda não havia adquirido. Ele precisou equilibrar essas duas forças. Ele não deixou de ser determinado, ele não deixou de ser duro naquilo que ele precisava dizer.
ele não deixou de ser até mesmo obcecado pela conversão das pessoas ao Evangelho de Jesus. Assim como ele é obcecado pela conversão das pessoas à religião judaica. Mas ele aliou isso tudo ao amor por si mesmo. E quando ele começou a se amar verdadeiramente, ele passou a amar as outras pessoas também. Ele passou a ser aquele homem capaz de escrever aquelas cartas belíssimas, capaz de trazer, através até muitas vezes de processos de psicografia, aqueles belos textos. Um homem capaz de escrever uma ode ao amor, que até hoje é considerado um dos mais belos textos que alguém já escreveu. Sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos e dos santos, sem amor, isso de nada me serviria. E é um texto fantástico. Paulo vai discorrendo sobre esse texto ao longo desse capítulo. Vai falando de como o amor nos traz o autoconhecimento. Quando eu era menino, agia como menino, pensava como um menino, vivia como um menino. Hoje que me tornei homem, deixei as coisas de menino. Hoje eu vejo, em parte, como a um espelho. Mas no dia em que vier aquilo que é perfeito, eu verei o todo e conhecerei tão bem quanto sou conhecido. É imprescindível que a gente passe a se conhecer mais. É lógico, esse processo de autoconhecimento, em alguns momentos, ele é um pouco custoso, porque a gente vai se deparar com algumas características que nós temos e que nós não gostaríamos mais de ter, mas ainda temos, mas ainda carregamos conosco. Elas ainda fazem parte da nossa vida e é natural que ainda façam, gente. Não se sintam piores do que os outros porque ainda não conseguiram transpor determinadas barreiras, porque todo mundo as tem. Pouquíssimos são os espíritos aqui na Terra que não tem mais nenhuma barreira a transpor. Poucos são os espíritos que já têm uma condição evolutiva, que aqui estão, e já têm uma condição evolutiva que os permitam não ter mais nenhum tipo de dor, nem de sofrimento, quando buscam o entendimento de si mesmos. Mas entendam que essas características que elas nos incomodam são temporárias e que elas vão passar. E que nós vamos conseguir transformar isso. Nós vamos conseguir fazer essa transformação de nós mesmos. Mas que para isso é necessário que eu comece essa jornada de autoconhecimento. E quando eu me deparar com determinadas coisas em mim que eu não queria mais ter, que eu não queria mais carregar comigo, mas eu ainda carrego, e eu vejo que eu ainda não consigo jogar fora aquilo, para mim ainda é difícil jogar fora aquela característica que eu tenho, que eu não queria ter mais, olhe para ela com carinho, olhe para si mesmo com carinho, e comece a lembrar das tantas outras características que nós já temos, e que são fantásticas, de tantas outras virtudes que nós já conseguimos adquirir, e que nos diferem dos demais, e que nos fazem seres especiais aos olhos de Deus. Quando nós percebemos que nós ainda estamos num processo de libertação de nós mesmos, olhe um pouco para trás e veja o quanto nós já caminhamos. A nossa caminhada já ainda é muito extensa. Nós já caminhamos muito, vamos caminhar muito mais ainda. Mas hoje nós já estamos numa condição muito melhor do que já tivemos, infinitamente superior ao que nós já fomos. Não tem nem comparação, tá, gente? Por que a gente ainda continua dando mais atenção ao negativo do que ao positivo? Por que quando eu olho para mim eu ainda consigo enxergar como se eu fosse o ser mais desgraçado da criação? Não tem ninguém pior do que eu. Ai de mim, o que vai ser de mim? Se eu olhar para o lado, se eu mudar um pouco o meu foco, eu vou perceber que não é assim. Que eu tenho sim coisas a vencer, que eu tenho sim coisas a transformar, mas que eu já venci, já transformei inúmeras outras. E que eu estou no caminho certo, todos nós estamos no caminho certo.
todos nós estamos caminhando rumo a uma evolução. Nenhum de nós está estagnado. Quando a gente pelo menos inicia a busca, inicia a caminhada, começa a olhar mais para frente, a enxergar a luz que nos espera, a se permitir sentir o calor dessa luz que é o amor de Deus, é sinal de que a gente já está no caminho certo. O processo de transformação já começou. Quando eu vejo uma notícia na televisão, e é uma notícia de violência, e ela me causa estranheza, me causa tristeza, em alguns momentos pode me causar até uma certa revolta, isso significa que eu já estou me transformando. Isso significa que eu já estou num caminho ideal. Quando eu vejo um caso de preconceito, e eu olho e falo, mas gente, mas isso está errado. Ninguém pode tratar o outro assim mais. Isso significa que eu já estou num caminho. Isso significa que eu já iniciei a minha caminhada. Quando eu me permito ser um pouco diferente das outras pessoas, quando alguém está falando muito mal de alguém, eu me afasto, eu saio de perto, eu não quero ouvir, eu não quero participar. Por mais que eu até concorde com as opiniões daquela pessoa, mas eu tento me serenar um pouco mais, me acalmar, me afastar daquele ambiente. Isso significa que eu já estou nesse processo de mudança. Isso significa que algo dentro de mim mudou. Quando eu escolho ser espírita, gente, a gente não tem noção do quão maravilhoso, quão fantástico é ser espírita. O quanto que é especial estarmos aqui, hoje, uma quarta-feira, nós já são aí, vai dar 8h20 da noite, a gente está aqui, a gente poderia estar fazendo um monte de outras coisas. Muitos de vocês aqui, para não dizer a maioria, vieram de outros lugares, saíram dos seus empregos, vieram direto para cá, estão cansados, podiam estar em casa, descansando, se alimentando, fazendo qualquer outra coisa, já se preparando para deitar, que seja, mas escolheram estar aqui, escolheram participar desse momento. Isso é fantástico, gente. Isso é sinal de que algo dentro de nós já mudou. A percepção das coisas já mudou. A gente já não está mais igual antes. Nós já não nos contentamos mais com qualquer coisa. E isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. Comecem então a perceber mais aquilo que de melhor vocês têm. Comecem então a perceber mais o quão vocês já são especiais. E quando vocês começarem a perceber isso, vocês vão notar que será impossível guardar toda essa capacidade só para vocês. Vocês vão querer instintivamente distribuir isso para o mundo. Vão querer ajudar outras pessoas a se sentirem tão bem quanto vocês estão se sentindo. Porque quando a gente se ama de verdade, a gente acumula, é tanto amor que gera dentro de nós, que não tem jeito, a gente precisa espalhar isso, é instintivo. A gente vai espalhando isso para as outras pessoas. Quando a gente se ama de verdade, os outros nos enxergam de uma maneira diferente. Naturalmente diferente. Não é nada forçado. A gente passa a confiar mais em nós, a acreditar mais em nós, a entender mais o nosso papel nesse mundo. A gente passa a criar menos expectativa nos outros, a entender que cada um é cada um, que cada um tem uma história, cada um tem um caminho, cada um tem um processo de aprendizado, que eu posso até ajudar o outro a encontrar o caminho dele, mas não posso percorrer o caminho do outro, não posso querer que o outro percorra um caminho para mim. E a gente para de gerar de criar essas expectativas falsas nos outros. Quantas vezes a gente cria expectativa no outro? Quantas vezes a gente está num relacionamento, seja ele de qualquer natureza, a gente cria uma série de expectativas em cima de uma outra pessoa, que assim como eu também não é perfeita, também está buscando esse caminho, também está num momento de descobrimento, de autodescobrimento, de aceitação, ou não, mas digamos, já está nesse processo. E dentro desse processo de aprendizado, ela vai errar em algum momento. Essa pessoa vai errar. Ela não é perfeita. Isso vai acontecer. Mas quando o outro erra, a gente aponta o dedo e acusa. Eu acredito que você está fazendo isso comigo. Logo eu confiei em você. E se pegar uma pessoa muito sincera pela frente,
vai virar e falar, confiou porque quis. Eu não te prometi nada. E sinceramente, por mais duro que seja, essa outra pessoa vai estar falando a verdade. Ela não vai estar contando nenhuma mentira. Porque a gente só acredita naquilo que quer. A gente só crê naquilo que quer. E crer, gente, como diz um grande amigo meu, crer é um conforto. Pensar dá muito trabalho. E é verdade. A gente prefere comprar a ideia pronta, a expectativa pronta. A gente prefere imaginar que o outro é o ser que vai vir e vai resolver todos os nossos problemas. E aí eu esqueço de eu mesmo resolver os meus problemas, vencer os meus obstáculos, transpor as minhas barreiras. Porque eu estou sempre esperando que algo externo aconteça e me dê uma luz e abra para mim um campo de visão, abra os meus caminhos e eu consiga passar tranquilamente. Resumindo, a gente está sempre esperando como Moisés venha abrir o mar na nossa vida. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Invariavelmente a gente vai se decepcionar. Quando eu crio muita expectativa com relação às outras pessoas, em relação às pessoas com as quais eu me relaciono, a gente se decepciona. Então, quando às vezes a gente vê nos relacionamentos e um fala para o outro assim, eu não sei viver sem você. Você é o motivo da minha felicidade. Senhor, você é o ar que eu respiro. Gente, se alguém fala isso para mim, eu vou estar tendo que sair correndo. Então, não faça isso comigo. Por favor, isso é injusto. É injusto e covarde ao mesmo tempo. Injusto comigo. Está colocando em cima de mim uma responsabilidade que eu não vou conseguir cumprir com essa responsabilidade e muito menos tem a menor obrigação de cumprir essa responsabilidade. E está sendo covarde com você mesmo, porque está tentando tirar de você uma responsabilidade que é só sua, que é da sua própria felicidade. Quando nós estamos num relacionamento, é um relacionamento, não é de completude, ninguém está aqui para se completar, não existe. Metade da laranja não existe. Duas metades da laranja não formam um inteiro, continuam sendo duas metades. Se eu cortar a laranja no meio, eu não junto mais. Continuam sendo duas metades, não tem jeito. Na verdade, quando eu estou com alguém, é para expandir aquilo que de bom eu já tenho e que a outra pessoa já tem. É para juntar as nossas energias e criar ali laços de amor, de respeito, de amizade, de companheirismo. E assim a gente vai expandir e criar esses laços, mas não se completar. Mas eu preciso entender que o outro tem limitações, que eu também tenho limitações, e de repente juntos a gente consegue ter elementos e motivação para superar essas limitações, juntos. Mas não o outro vai vir para me curar. O processo é de autocura, sempre. O processo é de autodescobrimento. O processo é de autoaprendizado. A nossa caminhada evolutiva, embora a gente tenha muitas pessoas ao nosso redor que nos acompanham em muitos pontos da caminhada, ela é um pouco solitária assim. Porque existem coisas que só eu posso fazer, ninguém mais pode fazer. Existem trechos do caminho que eu preciso percorrer sozinho, que eu preciso descobrir sozinho para onde ir, que eu preciso entender sozinho. Como é que eu vou fazer para passar por esse pântano que está aqui na minha frente aqui? Não tem ponte aqui, tem só um pântano, tem só um rio. Como é que eu vou fazer para passar por aqui? Tem momentos em que eu preciso descobrir sozinho. Em que ninguém vai poder me ajudar. Ninguém vai poder fazer por mim aquilo que só eu posso fazer. Então, nos nossos relacionamentos, entendam isso, gente. Vamos entender isso. Eu estou ali para juntar forças, não para um momento de completude. Então, sinceramente, eu não vivo sem você. Se alguém falar isso para vocês, eu acho que o ideal seria responder, olha, eu vivo bem sem você, desculpa, mas vamos lá, vamos tentar mudar esse conceito. Vamos tentar mudar isso. Você é o motivo da minha felicidade, olha, eu também sou o motivo da minha. Mas gente, a vida é assim. Pode parecer um pouco duro, eu sei, gente. Pode parecer, nossa, mas o Alex é tão insensível. Deus me livre namorar com um cara igual o Alex. Mas não é, gente. Há situações em que às vezes a gente precisa falar.
a verdade, para que a pessoa entenda, para que não se crie relações inúteis de dependência, que não vão dar em nada, tá, gente? Para que não se crie esses laços, essa simbiose, que às vezes geram até processos obsessivos complicadíssimos. Você não podia ter feito isso comigo. Gente, isso é terrível. Eu confiei em você e você me traiu. Gente, e aí? E como é que vai ser? Até quando a gente vai ficar sempre dependendo dos outros? Até quando eu vou fechar os olhos para mim mesmo? Vou ficar sempre esperando que o outro tenha uma atitude que vai me animar, que vai me completar, que vai me elevar, que vai me motivar. E a automotivação, a autoinspiração? Como é que fica? Então, nessa noite, é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Se amem mais. Gostem mais de vocês. Se conheçam mais. Aprendam mais sobre vocês. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com os seres maravilhosos que são, quando realmente começarem a se conhecer de verdade. Peguem leve com vocês. Às vezes a gente pega muito pesado com nós mesmos. A gente se cobra, se pune, se machuca, se maltrata, se castiga. É um auto-bullying constante. Impressionante, é cruel. É desumano o que nós fazemos com nós mesmos muitas vezes. É desumano. Não façam isso com vocês. Vocês não merecem isso. Nenhum de vocês. Encarnados e desencarnados que aqui estão. Não merecem isso. Vocês podem mais. Vocês têm o direito de se amar. Têm o dever de se amar. E tem principalmente, já tem essa capacidade em vocês de serem cada vez melhores com vocês mesmos no dia a dia de vocês. Acreditem nisso e vocês vão ver como é que a vida de vocês vai mudar. Vai mudar da água para o vinho, vai mudar para muito melhor. Então, na noite de hoje, eu gostaria de agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, por nos ter criado, a Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos, por tudo aquilo que nos deixou e nos deixa todos os dias, a direção da casa pelo convite, mais uma vez, por estar aqui. É sempre um prazer para mim estar aqui. A espiritualidade amiga pela inspiração de hoje e principalmente a cada um de vocês que está aqui hoje. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu desejo que Jesus abençoe muito a vida de vocês. Desejo que verdadeiras chuvas de bênçãos pairem sobre vocês. Que vocês possam se sentir cada vez mais amados. E que o alto amor de vocês floresça cada vez mais. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Que assim seja, graças a Deus.